Mais uma aqui, né, que trocou o certo pelo duvidoso, né? A senhorita que estava casada há 14 anos, 2 filhos, deixou o marido e os filhos para ir viver com um cara daquela qualidade lá, né? Aqueles caras lá, né, que usam tornozeleira eletrônica, que é esse cidadão aqui, né? Pelo rosto aqui já dá para saber que tipo de pessoa se trata. Só que aí o que acontece, né? Não saiu bem como planejado não, pô. Logo um tempo depois que ela tava com esse alecrim dourado dela aqui, né? Deixou o marido e os filhos, 14 anos casada, e agora vejam só o que aconteceu com ela. Olha só o que o alecrim dourado fez com ela. Inclusive, ela tá presa, tá? E aí, provavelmente, quando sair da cadeia, vai querer voltar pro marido novamente, né? Arrependida. Aline era completamente apaixonada por Nicolas. Quando os dois se conheceram, ela era casada há 14 anos e já tinha 2 filhos. Mas o amor era tanto que ela até se separou do marido para ficar com o Nicolas. Só que ela pagou um preço muito alto por essa decisão. O amor platônico se transformou em amor tóxico e violento. E para piorar a situação, o ex-marido de Aline a denunciou por falta de pagamento de pensão alimentícia. E ela foi parar na prisão. E hoje o quê? Tá detida porque fez um boletim de ocorrência. Quem tinha que estar lá dentro era ele, não ela. Ela trabalha, ela se esforça. Aqui ela conquistou com o dinheiro dela. Tudo. Ah, não era registrada não, mas ela saía todo dia cedo para ganhar o pão dela. Aline foi detida quando procurou a polícia para registrar boletim de ocorrência contra Nicolas. Faz quase uma semana que isso aconteceu. A família tenta tirá-la da prisão, mas teme que fora de lá ela corra perigo. Mas se Deus quiser ela vai. Volta. E ele preso, né? Olha só, o alecrim dourado dela, né? Agrediu ela e ela tá até com receio de ser solta, né? Com medo desse alecrim fazer algo com ela, né? E como vocês viram aí, né? Ela foi na delegacia denunciar esse alecrim que ela tava com ele, né? O cara acabou agredindo ela foi denunciar o cara e ela que acabou sendo presa, né? Porque ela não tava pagando pensão pros filhos, né? Como eu falei, tinha 2 filhos e ela deixou para trás para ir morar com o cara, né? Se não sair, vai fazer besteira com ela, né? Ele fala, eu saio e vou te achar. E aqui tá ele, né? Tá o alecrim na casa dela. E olha só o que ele tá fazendo com os coleguinhas dele, né? Os comparsas ali. Foi pra casa dela, né? Ela tá presa, como eu já disse, por não pagar pensão. E aí os caras foram na casa dela e levaram tudo, pô. Tá ele aqui com uma TV, ó. Fizeram um rapa ali na casa da mulher, pô. Esse é o cara, né? Esse é o amor da vida dela, né? Esse é o cara que ela largou o marido, um casamento de 14 anos, 2 filhos, pra ficar com ele, pô. O cara veio aqui com os amiguinhos e fez uma limpa no apartamento da senhorita. 14 anos e abandonou seus 2 filhos. O cara é tão querida lá presa, né? Por falta de pensão. Quando foi denunciar o camarada. E o camarada aproveitando, pô, já que a querida tá presa lá, eu vou ali, ó, passar o limpa, vou roubar aqui o apartamento dela. Porque eles moravam junto, depois receberam um apartamento. Chegou lá, meu amigo, ó, o camarada, junto com seus comparsas. O que o camarada vai fazer aí, ó? Vai roubar. Você tá vendo aqui? Olha a conta desse karma. Olha aonde essa querida aqui foi se entrar. O camarada vai roubar as coisas dela lá, ó, lá, ó. Os camaradas saindo, na moral. E aqui, ó, tá ela, né, velho? Tá a senhorita aqui, né? Provavelmente vai dizer que tá arrependida, como eu já disse. E vocês viram, né? Vocês viram aí o tipo de cara que ela resolveu se relacionar, né? O tipo de cara que ela abandonou o marido e os filhos pra tá com ele agora, né, velho? Esse tipo de cidadão aí que elas preferem, pô. Não dá nem pra entender, né, como que uma pessoa faz isso, né, velho? Como que alguém deixa ali os próprios filhos. Não é nem questão do marido, pô. É óbvio, né? Ela abandonou o marido também, né? Abandonou um casamento de 14 anos. Mas, pô, mano, pior ainda, né? Abandonou os filhos, né? 2 filhos que ela tem, né? Abandonou, nem dava nenhuma assistência, né? Pelo visto aqui. Parece que nem ia ver os garotos, né? Não sei se é garoto ou se são garotas, né? Enfim, parece que nem ia visitar os garotos, né? Porque nem ajudando aí o pai a criar esses filhos, né? Ela tava, pô, pra ficar com um cara desse nível aí, né? E provavelmente é o que eu falei, né? Quando ela sair, porque ela tá até com receio de sair, né? Tá presa, mas parece que tá preferindo tá lá, porque tem receio desse alecrim aí, né? Fazer alguma coisa com ela. Mas com certeza é o que eu falei, né? Quando for solta aí, vai vir com um papinho pro marido que se arrependeu, né? Que não era bem o que ela imaginou. Tá arrependida e vai querer voltar pro cara, né? Mas tomara que o marido não aceite de volta, né? E aí, ó, na maioria das vezes, é isso que acontece, pô. Vai trocar o certo pelo duvidoso e 90% das vezes acaba acontecendo isso daí. Viralizou. Mulher reclama após ser multada em condomínio. Não posso namorar mais. Ela foi multada aqui, né? O condomínio deu uma multa nela aqui de R$ 1.000 porque ela tava, né, fazendo aquilo e o barulho era tanto
que acabava, né? Acabou incomodando os vizinhos, mano. Imagina só o barulho, né? O movimento que essa senhorita faz quando tá lá, né, velho? Ao chegar ao ponto de incomodar os vizinhos, e aí, né, os vizinhos aí acabaram reclamando, né, com as pessoas, né, que tomam de conta aí do prédio, enfim, com a galera da administração, e aí os vizinhos foram reclamar, e aí ela acabou recebendo uma multa de R$ 1.000. E tá ela aqui, né, reclamando desse acontecido aí, né, de ter tomado essa multa. Tá aqui, ó, tá aqui o print, tá vendo? Deles falando no grupo do condomínio que eu estava fazendo barulhos obscenos dentro do meu próprio apartamento. Foram 3 minutos, no máximo 5, e já é motivo para eles estarem reclamando. Gente, eu pago 7 mil de aluguel. E agora, no final do mês, eu vou ter que pagar 8 mil, porque... Se ela paga 7 mil, com certeza, né, deve ser a média aí, né, dos condomínios aí. Todo mundo deve pagar esse mesmo valor, né? Ou não, né? Alguns devem pagar um pouco a mais, ou talvez um pouco a menos, mas deve ser praticamente essa média aí, pô. E não é porque ela paga 7 mil que os caras têm que os vizinhos, né? Às vezes, né? Pai e mãe ali tá com os filhos ali assistindo ou fazendo alguma coisa ali, né? E os filhos, né? Escutando a senhorita aí, tá ligado, né, velho? Uma sirene, praticamente uma sirene ligada ali dentro do quarto enquanto ela tá, entendeu? Então, assim, pô, no mínimo, é antiético, né, velho? O prédio não é só dela, né? Ela não tá num puto e achar que ela pode fazer o que ela quiser, pô. Não é isso, né, velho? Não é assim também, né? Não é porque você paga 7 mil que você tem o direito de fazer o que quiser, pô. Tem regras e você tem que cumprir aquelas regras, né? E eu falei, pô, talvez o cara tá ali, né, com os filhos, com criança ali do lado, e as crianças escutando isso daí, pô, e o pai ter que explicar, né? O pai e a mãe ter que explicar pro filho algo desse tipo, pô. Porque, assim, nem sei como que a gente explica isso, né, velho? Pra uma criança, né? Mas, enfim, ela acha que tá certa, né? Era uma taxa de R$ 1.000 de multa. Ou seja, eu não posso mais namorar em casa. Então eu vou fazer o que da próxima vez? Vou colocar uma meia dentro da minha boca? Poder pode, mano. Eles não estão reclamando do ato em si. Estão reclamando do exagero, né? Porque é o motivo. A única opção que eu tenho. Porque o que eu vou fazer? Enfim, gente. Vou ter que pagar essa multa. E eu espero que o síndico não esteja vendo esse vídeo. É isso, né, rapaziada? O que é que vocês acham sobre isso daí, né? Sobre a indignação dela ter recebido essa multa. E é o que eu falei, né? Imagina só o que ela tava fazendo, né? Imagina só a tonalidade, né? A quantidade de decibéis que essa senhorita chegou para os vizinhos tomarem essa atitude. Imagina só o que ela faz ali, né? Para chegar a esse ponto. E é o que eu falei, né, pô? É uma completa falta de noção, né? Porque, como eu já disse, ela não é a única pessoa que mora no prédio, né? Outras pessoas moram também e tem regras, né? E é o que eu falei, né, velho? O pior é você estar ali com a sua família e ter que explicar para as crianças, né? Às vezes nem é na sua própria casa, no seu próprio apartamento, mas às vezes você passa no corredor ali, escuta isso daí e você tem que explicar para os filhos o que tá acontecendo, né? Pô, então, assim, mano, é uma completa falta de noção, né? Falta de noção dela fazer isso, né? Dela passar do tom de voz e também de reclamar, né? Como se ela tivesse certa. Mas o que vocês acham, pô, sobre isso daqui? O pessoal do prédio aí agiu certo ou não? Mulher trai namorado sem ele perceber. Olha só, o cara tá aqui, né, com a namorada, assistindo aí um show, né? O cara tá virado à frente pro palco e ela tá aqui, ó, por trás, né? E olha só, velho, o que ela faz, mano, sem que o cara perceba. Olha só isso, mano. Enquanto ela tá aí abraçada com o cara, pô, que ela tá olhando lá pro palco, ela faz isso com outro aqui, né? Provavelmente já seja um conhecido dela, né? Provavelmente já seja um cara que, com certeza, já é alguém que já faz parte ali da brincadeira, né? O que mais impressiona aqui, pô, não é nem o fato da traição em si. É a frieza da pessoa, né, velho? Como que alguém, velho, tem a coragem, né? Tem a capacidade de fazer isso, pô.
ao lado do namorado ou do marido, enfim, né? Não importa se é namorado, se é marido, mas assim, a frieza de alguém que tem a coragem de fazer isso, pô, é o que impressiona, né? Faz isso aí de boa, né, mano? Sem mais nem menos. Isso daqui é uma falta de caráter ao extremo, né? E aí eu te pergunto, pô, se ela tem a coragem de fazer isso, né, com um cara aí do lado, imagina o que essa senhorita aqui não deve aprontar, né? Quando esse cara tá longe dela, né, velho? Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Mais uma aqui, né, que teve praticamente a mesma atitude, né? Não foi a mesma, mas foi quase, né? A diferença é que esse daqui estava vendo o que estava acontecendo. Se ele não tivesse visto, provavelmente essa ia fazer a mesma coisa que essa outra anterior, né? Mas o melhor desse vídeo foi a atitude do cara. O cara mandou muito bem aqui. Olha só o que o namorado fez quando viu que a namoradinha aqui, né? Ou a esposa talvez também, estava flertando com esse outro cara aqui. E esse casal que estava de boa na festa aqui, e a mulher começou a trocar olhares com o rapaz ali da frente, o namorado reparou, não gostou nada e decidiu de forma inusitada pegar e apresentar eles. Isso é se dar o valor ou é excesso de orgulho? Parabéns para a atitude desse cidadão aí. Agiu muito certo, mano. O cara aqui mandou bem demais. Tava ali olhando pro garotão, né? Cara, tudo bem, pô. É ele que você quer? É com ele que você vai ficar, né? Apresentou os dois e deu no pé. Esse cara aí, mano, zerou o game, velho. Esse cara tá de parabéns. É exatamente essa atitude aí que o cara tem que ter quando se deparar com uma situação dessa, mano. Esse daí, velho, agiu corretamente, velho. Esse cara mandou bem demais. Esse realmente é digno de aplausos. Agiu com a razão e não com a emoção e vazou fora. E é assim que tem que se agir. Solteira, casada ou enrolada? Solteira. Solteira. Como um homem deve chegar em você para lhe conquistar aqui no Jaraguá? Oxe, ele vindo com dinheiro e sendo bonito tá tudo bem. Você? Bonito e com dinheiro, né, velho? Mas cadê a beleza e cadê o dinheiro? A mesma coisa também. Se você fosse casar hoje, você escolheria um rico que lhe trai ou um pobre fiel? Pobre fiel. Oxe. Você? Rico. Claro, não? O rico que lhe trai? Claro. É, mas sabendo que ele ia ter você e ter outras também. E aí? Será que você ia aceitar? É. É isso, né, meus caros? Será se estão exigindo muito ou não, pô? Não basta só ser bonito, mas também tem que ter dinheiro, né? Se tem dinheiro, eu não sei. Mas a beleza com certeza tá em falta, né?